Ele tinha 10 anos quando fez a promessa. Rio de Janeiro, 1950, canto da cozinha, chão frio, olhos cheios de lágrima. O pai acabou de chegar da rua com a pior notícia que um brasileiro podia ouvir naquele dia. Brasil perdeu a Copa do Mundo. Maracanaço. 200.000 pessoas viram a glória escapar no último minuto. O estádio mais cheio da história do futebol assistiu o sonho brasileiro morrer num silêncio sepulcral que ecoou pelo país inteiro. O menino olha para o pai e fala, voz trêmula, mas firme, eu vou ganhar a Copa para você, pai. Dondinho sorri, mas não responde, porque Dondinho sabe de uma coisa que o filho ainda não descobriu. Aquele menino ali, chorando, prometendo impossíveis, não deveria nem conseguir andar. E o que aconteceu depois dessa promessa é tão absurdo que até hoje a ciência não consegue explicar completamente. Guarda essa cena, porque ela vai voltar. E quando voltar, você vai entender porque algumas promessas valem uma vida inteira. Três Corações, Minas Gerais, 10 anos antes, 1940. Edson Arantes do Nascimento nasce num casebre de chão batido, parede de barro, teto de palha furado. O parto é difícil, demorado, doloroso, a parteira sua frio. Puxa o bebê com cuidado, olha para as perninhas e congela. O sorriso some do rosto. Algo tá errado. As pernas são finas demais, tortas, frágeis como graveto seco prestes a quebrar. Os joelhos dobram para dentro. Os pezinhos não ficam retos. O bebê chora, mas até o choro parece fraco, sem força, como se o ar não enchesse direito os pulmões. Celeste, a mãe, ainda sangrando do parto, estende os braços. Me dá meu filho. A parteira hesita. Olha para o marido. Dondinho tá parado na porta, encostado no batente. Calado. Ele não precisa perguntar. Ele já sabe. Conhece aquele olhar. Aquela expressão de piedade misturada com medo. Ele mesmo foi jogador de futebol. Ou tentou ser. Promessa do interior, perna boa, visão de jogo, até uma entrada criminosa a acabar com tudo. Joelho esquerdo destroçado, carreira morta aos 23 anos. Repara na ironia cruel do destino, quase poética na sua crueldade. O pai do maior jogador de todos os tempos teve a carreira destruída por uma perna ruim. E agora, o filho nasce com as duas pernas comprometidas, como se Deus tivesse senso de humor amargo. Os médicos são chamados no dia seguinte. 2. Um velho, experiente, carrancudo. Outro jovem, recém-formado, ainda com livros debaixo do braço. Eles examinam o bebê em silêncio. Apalpam as perninhas, dobram os joelhos devagar, medem, anotam, trocam olhares. E então o velho fala, direto, frio, quase cruel na sinceridade médica. Esse menino tem deficiência óssea congênita, ossos subdesenvolvidos, má formação estrutural bilateral. Os ossos das pernas não vão aguentar o peso do corpo conforme ele crescer. Ele pode até aprender a andar, com sorte e muito esforço, mas nunca vai correr. Esqueça brincadeira de rua, esqueça esporte, esqueça futebol. Celeste chora abraçada ao filho. Lágrimas quentes molham a cabecinha do bebê. Dondinho não chora. Homem do interior não chora. Mas sente pela primeira vez na vida que Deus pregou uma peça nele. Tirou o sonho dele. E agora, antes mesmo de dar chance, tira o sonho do filho também. Antes do menino entender o que é sonhar. Antes de saber que existe uma coisa chamada esperança. O médico jovem ainda tenta. Existem tratamentos, bengalas ortopédicas, fisioterapia, talvez cirurgia quando crescer. O médico velho balança a cabeça. Isso é interior de Minas. Olha esse lugar. Eles não têm dinheiro nem para comida. Ortopedia, cirurgia, esquece. E vai embora, deixando uma família inteira despedaçada num casebre de chão batido. Só que tem uma coisa que os médicos não sabiam. Tem uma coisa que a ciência da época, limitada, arrogante, não conseguia medir. Aquele menino era diferente, não por talento ainda,
não por sorte divina, por pura, absoluta e inexplicável teimosia biológica. Pelé cresce, devagar, com dificuldade brutal. As pernas continuam finas, fracas na aparência. Ele demora mais que as outras crianças para sentar. Demora para engatinhar. Quando finalmente fica de pé, aos 2 anos, cai. Levanta, cai de novo. As pernas não sustentam, dobram, tremem. Os outros meninos da rua já correm descalços na terra batida, já jogam bola de meia, já pulam cerca. Ele ainda tropeça nos próprios pés. A mãe implora todo dia, toda hora. Edson, para com isso. Fica quieto. Senta aqui do meu lado. Você vai se machucar de verdade. Vai quebrar a perna e aí nem andar você vai mais. Mas ele não para. Não senta. Não fica quieto. Porque dentro daquele corpo frágil, daquelas perninhas tortas, tem algo que ninguém consegue ver. Uma chama, um motor que não desliga, uma obsessão silenciosa que nem ele mesmo entende ainda. E aí começa o milagre lento, o milagre que a medicina só ia entender décadas depois, quando já fosse tarde demais para estudar direito. Ninguém percebe no início, nem a mãe, nem o pai, nem os médicos que já nem voltam mais. Mas as pernas começam a responder, não do jeito normal, não como os livros de medicina previam, do jeito que o corpo de Pelé inventou, sozinho, sem manual, sem orientação. Ele desenvolve, sem saber, sem querer, uma compensação neuromotora única na história da medicina esportiva. Os músculos ao redor dos ossos fracos começam a se fortalecer de um jeito anormal, desproporcional, quase grotesco se você olhar num raio-x. Como se o organismo dele tivesse hackeado o próprio código genético, reescrito as regras, improvisado uma solução que a natureza não tinha previsto. As pernas continuam finas, magricelas, mas ficam duras, resistentes, elásticas de um jeito estranho. Como bambu, como mola comprimida esperando soltar. Como arame tensionado, os tendões se encurtam, os músculos se alongam. A proporção entre panturrilha e coxa desafia qualquer padrão anatômico conhecido. Aos 7 anos, Pelé corre. Não como as outras crianças. Melhor, mais rápido, com uma explosão que não faz sentido para aquele corpinho magro. Aos 8, joga a primeira pelada de verdade. Bola de couro furado, cheia de remendo. Pesa 1 quilo quando molha. Ele domina no peito, no pé, na coxa, como se a bola tivesse cola. Os outros meninos param de rir, param de duvidar, começam a querer ele no time. Você já vai entender o que isso significa e vai ver porque algumas histórias não são apenas sobre superação, são sobre o impossível virando real na frente dos seus olhos. Bauru, interior de São Paulo, 1952. Pelé tem 12 anos. Joga descalço num campinho de terra. Gol feito de tijolo. Linha marcada com cal roubada da obra. A bola é de meia enrolada com barbante. Quando chove, fica pesada. Quando seca, desfaz. Os times se formam na rua. Ninguém tem uniforme, ninguém tem chuteira. Ninguém imagina, nem em sonho louco, que ali está nascendo uma lenda que vai mudar o futebol mundial para sempre. Mas tem um cara que percebe algo estranho. Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira. Copa de 1934. Veterano, respeitado. Ele passa por ali por acaso. Vê um monte de moleque jogando bola. Normal. Interior do Brasil inteiro é assim. Mas então ele vê aquele menino magricela fazer algo que não deveria ser possível. Pelé recebe a bola de costas. 3 zagueiros em cima. Ele gira, passa por dentro, toca por cima, recupera do outro lado. Finaliza. Gol. Tudo em 3 segundos. Movimento que desafia a física newtoniana. Valdemar congela, pede para o motorista parar o carro, desce, fica olhando. O jogo continua. Pelé faz mais 2 gols, um de cabeça, saltando mais alto que meninos 10 centímetros mais altos. Outro de bicicleta, corpo girando no ar como se não tivesse peso. Valdemar chama o garoto no fim do jogo. Vem cá, menino,
Como é teu nome? Pelé. Pelé? Que nome é esse? Apelido, moço. Meu nome é Edson. Edson o quê? Edson Arantes do Nascimento. Valdemar anota num papel amassado. Como você faz isso? Pelé franze a testa, suado, sujo de terra. Fazer o quê? Isso, esse controle de bola, essa mudança de direção, essa explosão. Pelé dá de ombros, sincero, inocente. Eu só jogo, moço, mas não é só jogar. E Valdemar sabe disso. Ele jogou com os melhores do mundo. Viu Leônidas, viu Domingos, viu Friedenreich e nunca viu nada parecido com aquilo. Ele leva Pelé para Santos Futebol Clube. 1956. O garoto tem 15 anos, pesa 60 quilos molhado, 1,70 m de pura magreza. As pernas continuam parecendo frágeis, finas demais, quase quebradiças. Os dirigentes do Santos olham com desconfiança. É esse? É. Tá de brincadeira, Valdemar. Coloca ele para jogar. Só coloca. Colocam. Primeiro treino. Pelé faz 7 gols no time titular. Profissionais, homens feitos, zagueiros que jogam há 10 anos, e um moleque de 15 destrói todos. O departamento médico do Santos faz bateria completa de exames. Protocolo obrigatório. Radiografia. Teste de resistência cardíaca. Teste de capacidade pulmonar. Avaliação biomecânica completa. E aí acontece algo que entra para os anais da medicina esportiva brasileira. Os médicos descobrem que Pelé tem, de fato, confirmado, documentado, uma anomalia estrutural severa nos ossos das pernas, massa óssea abaixo do normal, densidade irregular, pontos de fragilidade óssea bilateral. Tudo que os médicos de Três Corações tinham diagnosticado 16 anos antes estava certo. O menino realmente nasceu com deficiência. Mas descobrem também uma coisa que ninguém esperava, que ninguém podia prever. Essa anomalia, essa maldição genética, criou uma vantagem biomecânica absurda. Escuta isso com atenção. Presta atenção em cada palavra, porque isso é real, documentado, científico. Está nos arquivos médicos do Santos Futebol Clube até hoje. As pernas de Pelé tinham menos massa óssea que o normal, mas a distribuição dessa massa era matematicamente perfeita, geometricamente ideal. Os ossos eram mais leves onde precisava ser leve, mais densos onde precisava ser denso, mais flexíveis onde precisava flexibilidade, como bambu, como fibra de carbono antes da fibra de carbono ser inventada. E os músculos ao redor, principalmente panturrilha, coxa posterior e glúteo, desenvolveram uma capacidade de contração explosiva fora de qualquer curva estatística conhecida na época. O corpo dele literalmente se redesenhou sozinho para compensar uma deficiência. E no processo, sem querer, sem planejar, criou o atleta mais completo que o futebol já viu até aquele momento. Pelé saltava mais alto que jogadores 20 centímetros mais altos, corria mais rápido que velocistas treinados, mudava de direção mais rápido que o cérebro dos zagueiros conseguia processar a informação visual, finalizava com mais potência usando menos esforço. Tudo por causa de pernas que a medicina tinha condenado 16 anos antes. O chefe do departamento médico escreve um relatório interno, confidencial. Uma frase resume tudo. Esse garoto não deveria existir, mas existe. E vai mudar o futebol. E se você acha que isso é história motivacional inventada, deixa eu te mostrar a prova real. A prova que até hoje está aí para quem quiser estudar. Copa do Mundo de 1958, Suécia. Pelé tem 17 anos. O mais jovem convocado. Muitos acham que é loucura. Ele é criança, não aguenta a pressão, vai se machucar. Mas o técnico Vicente Feola viu os treinos, viu o impossível virando rotina e escala. Brasil chega na final, contra a Suécia, em Estocolmo, no Rasunda Stadium. Gelado, hostil,
50.000 suecos gritando contra e um punhado de brasileiros rezando a favor. O Brasil ainda está traumatizado pelo maracanaço. 8 anos de vergonha nacional, de medo de falhar de novo, de dúvida, de insegurança coletiva. Pelé entra em campo, pernas finas, corpo magro, chuteira puída, meião caído, mas os olhos firmes, focados, sem medo. E aí vem aquele gol. O gol que parou o mundo, o gol que desafia todas as leis da física. Pelé recebe a bola dentro da área. 3 marcadores em cima. Ele domina no peito, deixa a bola cair. No movimento de queda, toca por cima do zagueiro, gira o corpo no ar, finaliza de voleio. Tudo em menos de 2 segundos. Movimento que engenheiros biomecânicos estudam até hoje. Movimento que os médicos de Três Corações disseram ser impossível para as pernas dele. Só que ele fez. Na frente do mundo inteiro. Na final da Copa do Mundo. Aos 17 anos. E agora vem a parte que vai te arrepiar. Se você ainda não deixou o like, deixa agora. Porque o que eu vou te contar agora vai mudar completamente o jeito que você enxerga a superação. E se inscreve no canal, ativa o sino, porque histórias assim, com essa profundidade, você não encontra em outro lugar. Pode procurar. Eu te desafio. Brasil vence a Suécia, 5-2. Pelé faz 2 gols, chora no gramado. 17 anos, campeão do mundo. O país inteiro explode. Ruas lotadas, buzinaço, choro, alegria, redenção. O maracanaço foi vingado. A promessa do menino de 10 anos começou a ser cumprida. Mas tem um detalhe que ninguém viu naquele dia, que as câmeras não mostraram, que os jornais não publicaram. Nos vestiários, depois da festa, da champanhe, da comemoração, dos abraços, dos gritos, Pelé senta no banco de madeira, sozinho num canto, e tira a chuteira devagar, muito devagar, as pernas tão inchadas, vermelhas, roxas em alguns pontos, doendo, latejando. O médico da seleção, Dr. Hilton Gosling, se aproxima, ajoelha na frente dele, examina em silêncio, apalpa a panturrilha, o joelho, o tornozelo e fala baixo, quase sussurrando. Você sabe que não pode continuar assim, né? Essas pernas não foram feitas para aguentar esse nível de impacto. Não a longo prazo. Pelé olha para o médico, suado, exausto, mas sorri. Sorriso cansado. Sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. E responde, então eu aproveito enquanto aguenta. Porque lá no fundo, naquele canto de cozinha em 1950, ele tinha feito uma promessa. E não importava o preço, não importava a dor, não importava o sacrifício, ele ia cumprir, até o fim. Pelé joga mais 4 Copas do Mundo, 1962, Chile, 1966, Inglaterra, 1970, México, 1974, Alemanha. Ganha mais 2, tricampeão mundial, único jogador da história com 3 títulos mundiais. Marcou 1.283 gols oficiais, 1.283 vezes a bola entrou. Jogou contra os melhores zagueiros do planeta. Levou pancada que quebraria um homem comum. Rasteira, carrinho por trás, cotovelada, pisão. E continuou. Ano após ano, partida após partida, gol após gol, drible após drible. Mas toda vez que terminava um jogo, a dor voltava. Sempre, sem exceção. Dor profunda, nos ossos, nas articulações, nas fibras musculares sobreexigidas. A equipe médica da seleção brasileira sabia, os médicos do Santos sabiam, os fisioterapeutas sabiam. Pelé estava jogando no limite, além do limite, forçando um corpo que não foi feito para aguentar aquilo. Mas ele nunca reclamou, nunca parou, nunca pediu descanso, nunca falou sobre a dor. Em 1970, México, última Copa de Pelé pela seleção, um jornalista italiano pergunta depois da final: como você aguenta a dor? Como você joga com essa intensidade, sabendo que o corpo está pedindo para parar? Pelé olha para a câmera, pensa e responde com uma frase que resume tudo: eu prometi para o meu pai. E cumpriu. Contra todas as probabilidades,
contra todos os diagnósticos, contra toda a lógica médica, 21 anos de carreira profissional, mais de 1.300 jogos oficiais, 3 Copas do Mundo, 10 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, incontáveis títulos estaduais, declarado atleta do século pela FIFA, rei do futebol, patrimônio da humanidade. Tudo isso com pernas que, segundo a medicina da época, não deveriam aguentar nem uma pelada de fim de semana, mas a história não termina aí. Ela fica ainda mais absurda, mais impressionante, mais científica. Em 2011, 61 anos depois daquele parto difícil em Três Corações, um grupo de biomecânicos da Universidade de São Paulo decide fazer um estudo. Eles querem entender, cientificamente, matematicamente, como um corpo aparentemente tão frágil produzia movimentos tão explosivos. Como aquelas pernas finas geravam tanta potência, tanta velocidade, tanta resistência. Eles conseguem acesso às filmagens antigas, jogos das Copas, partidas pelo Santos, amistosos, horas e horas de material. Usam tecnologia de captura de movimento, análise quadro a quadro, modelagem tridimensional computadorizada, simulações de física biomecânica. E depois de meses de pesquisa, chegam numa conclusão que parece mágica, mas é pura ciência dura. Pelé desenvolveu, ao longo da infância, sem treino, sem orientação, um padrão de recrutamento de fibras musculares absolutamente único. O cérebro dele ativava mais fibras de contração rápida por impulso nervoso do que qualquer atleta já estudado até então. Qualquer um, de qualquer esporte, de qualquer época. E fazia isso de forma totalmente inconsciente, automática, instantânea. Como se o sistema nervoso central tivesse aprendido sozinho a hackear as próprias limitações físicas, a compensar a fragilidade óssea com eficiência muscular sobre-humana. Mas a angulação das articulações do quadril, joelho e tornozelo de Pelé criava um sistema de alavancas biomecânicas mais eficiente que o padrão anatômico normal. Ele perdia menos energia por movimento, gastava menos ATP por contração, recuperava mais rápido entre esforços máximos. Os cientistas publicam o estudo na revista científica Journal of Sports Biomechanics. Título: Adaptação neuromuscular compensatória em atleta de elite, o caso Edson Arantes do Nascimento. Comunidade científica internacional fica chocada. Pede acesso aos dados, questiona a metodologia, refaz os cálculos e confirma tudo verdade. Mas o povo brasileiro, que nunca leu esse estudo, que nunca vai ler, chamou aquilo de outra coisa desde sempre. Dom de Deus. Repara na beleza absoluta disso, na poesia escondida dentro da ciência. O garoto que não era para andar virou o homem que ensinou o mundo a voar. A criança condenada pela medicina virou o padrão impossível de excelência que todos os atletas que vieram depois tentam alcançar. O menino das pernas tortas virou o rei. O moleque que os médicos deram como perdido virou imortal. E agora vem o final. O final que fecha tudo, que dá sentido completo à jornada. Pelé morre em 29 de dezembro de 2022. 82 anos. Câncer de cólon com metástase. O corpo que aguentou pancadaria de zagueiro europeu, que driblou a genética, que desafiou diagnósticos médicos, que reescreveu as regras da biologia humana, finalmente para. Definitivamente, irreversivelmente. Mas até o último dia, as pernas continuam ali, finas, firmes, musculosas de um jeito estranho que nenhum fisiculturista consegue replicar, desafiando a lógica até o último segundo de vida. Os médicos que acompanharam Pelé nos últimos 10 anos de vida, equipe do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, revisam o histórico completo dele. Todos os exames desde 1956. Todas as lesões. Todas as recuperações que não faziam sentido. Todas as dores que ele nunca reclamou. E uma frase fica registrada no laudo médico final.
Frase que resume uma vida inteira. Frase que deveria estar em livro de medicina. Paciente superou todas as expectativas clínicas estabelecidas em 1940. Caso sem paralelo documentado na história da medicina esportiva mundial. Conclusão: ciência médica subestimou drasticamente capacidade adaptativa do organismo humano. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Séria. Honesta. Quantas vezes você já usou o corpo como desculpa? Quantas vezes já disse, eu não nasci para isso? Quantas vezes já desistiu antes de tentar de verdade? Quantas vezes olhou para o espelho e decidiu que não dava, que era impossível, que você não tinha condição física, genética, estrutural? Pelé não nasceu para jogar futebol. A medicina disse isso com todas as letras. Os ossos confirmaram, os exames provaram, mas ele jogou mesmo assim. E não jogou de qualquer jeito, não foi medíocre, não foi apenas bom. Virou o melhor de todos os tempos. O padrão, a referência, o inalcançável. Então vai lá nos comentários agora e me conta. Qual é a tua promessa? Qual é o teu maracanaço pessoal? O que tu prometeu para alguém e ainda não cumpriu? Que sonho tu engavetou porque alguém disse que era impossível? Comenta aí embaixo. Sério, eu leio todos. E quem sabe tua história não vira o próximo vídeo desse canal. Porque eu garanto uma coisa para você. Se aquele menino de pernas tortas, condenado pelos médicos, descartado pela genética, conseguiu se tornar rei, você também consegue. O que quer que seja, você consegue. E sabe qual é o recado final? O recado que Dondinho, o pai, nunca falou em voz alta naquele dia na cozinha em 1950, mas que Pelé entendeu perfeitamente no silêncio. Limitação não é destino. É ponto de partida. É combustível. É motivo. O corpo humano é capaz de milagres que a ciência ainda está descobrindo. Você é capaz de muito mais do que imagina. Muito mais do que te disseram. Muito mais do que você mesmo acredita quando olha no espelho. Muito mais. Hoje, quando você vira um menino magricela jogando bola descalço na rua, lembra disso. Lembra que dentro daquele corpo franzino pode estar nascendo um rei. Lembra que o maior talento do mundo pode nascer exatamente onde ninguém espera, onde ninguém aposta, onde todos duvidam. Num corpo que não era para funcionar, mas funciona. Contra todas as probabilidades estatísticas, contra todos os diagnósticos médicos, contra toda a lógica científica, contra todo o bom senso, e muda o mundo para sempre. Essa é a história de Pelé, do menino que não deveria andar, e que ensinou a humanidade inteira a voar.